Oi, eu sou o Mig Mendes, eu sou quadrinista e professor. Nós estamos falando aqui sobre roteiro. Bem, todo mundo sabe um pouco de roteiro, quer ver? Quando você está vendo um filme, aí tem vários personagens que enfrentam o mesmo problema e não conseguem vencer. O que acontece? Eles resolvem juntar seus poderes, trabalham juntos e vencem o inimigo no final. Não é isso que a gente espera? Isso acontece porque tem algumas estruturas que se repetem nos roteiros. Quer dizer, muda o cenário, a época, o assunto, a cara dos personagens, mas tem uma coisa por trás que é reconhecível, é a estrutura. Uma das estruturas mais comuns de encontrar em roteiro de audiovisual e de quadrinhos é a chamada estrutura em 3 atos. 3 atos são 3 partes. Que partes são essas? Começo, meio e fim? Dizendo assim fica até engraçado. Não é exatamente isso. Tem a ver com a maneira como a gente experimenta o espetáculo. Desde as peças de teatro, passando pelos filmes vistos na TV, no cinema, até os episódios no streaming, a experiência era ficar preso num lugar assistindo ao espetáculo. Então, para a arte ter efeito, o espectador não podia se cansar de assistir. Pelo contrário, era bom que ele fosse ficando cada vez mais envolvido com a história, sem querer ir embora, para ver o fim da história e sair aliviado, satisfeito com a solução. E também até ficar pensando naquilo depois, à noite, no dia seguinte, dias depois. O roteirista não apenas conta uma história, ele conduz o nível de emoção vivido pelo espectador. Um roteiro bem-sucedido, normalmente, produz uma curva do nível de emoção ao longo do tempo de exibição, ou tempo da leitura. Começa com pouca emoção, aí tem um pico, depois volta ao nível mais baixo, e depois vai subindo e descendo como se subisse uma série de montanhas, uma serra, mas vai subindo o nível de emoção na média. Perto do final, o nível de emoção sobe muito, tem um grande pico, e desaba a partir do pico para níveis mais calminhos. Essa condução do nível de emoção do espectador, para ele sair satisfeito, não é fácil de fazer. E nem sempre funciona para todo mundo, mas funciona na média. E está relacionado com a tal estrutura dos 3 atos. Os 3 atos cumprem funções diferentes na narração da história e levam a níveis de emoção diferentes. Os atos não dividem a narração em partes iguais. Os especialistas de roteiro dizem que se uma narração tem 120 minutos, por exemplo, que é o tempo padrão de filme, 2 horas, então o primeiro ato dura uns 30 minutos, o segundo ato dura o dobro, 60 minutos, e o terceiro ato dura também 30 minutos. Numa descrição bem simplificada, o primeiro ato conta quais são as peças do jogo, quem são os personagens, onde eles estão e qual o problema deles. O segundo ato conta tudo que os personagens fazem para vencer o problema, mas também tudo o que acontece para impedir que o problema acabe, ou seja resolvido. Ao contrário, o problema vai piorando. Os segredos vão se revelando, as chances vão diminuindo, as esperanças vão acabando, até que chega o terceiro ato. O terceiro ato é o lance final do jogo, quando o problema fica mais complicado ainda. E é preciso uma resposta bem mais forte, bem mais ousada, bem mais criativa para vencer o problema. Mas ele é resolvido. Daí em diante é só contar o que mudou na vida dos personagens e acaba a história. Os atos não são separados com interrupções, mas eles são marcados com sequências que mudam a direção da história. São chamados pontos de virada. Por isso os atos são fáceis de identificar. Para os especialistas em roteiro de cinema, é fácil arredondar os números e considerar que cada página de roteiro é 1 minuto de ação vista na tela. Então, um roteiro de 2 horas tem cerca de 120 páginas. E os pontos de virada devem estar perto da página 30 e da página 90. Se não estiverem, o roteiro está desequilibrado. Deve estar arrastando em alguma sequência desnecessária. Então tem que mexer. O primeiro ato estabelece tudo o que nós temos que saber sobre a história para entender e sair satisfeito no final. Mas antes dos 30 minutos do primeiro ato,
Aos 10 minutos, o principal já deve ter sido contado. Aos 10 minutos de exibição, a gente já deve ter conhecido o personagem principal, já deve saber o que ele faz da vida, onde vive, como vive, o que ele quer da vida, sobre o que vai ser o filme, e também qual é o estilo dos autores, qual é o tipo de filme que vai ser visto. O roteirista tem 10 minutos para ganhar a atenção do espectador. Por isso, os especialistas de roteiro prestam atenção nas 10 primeiras páginas do roteiro para saber se a história merece ser lida inteira ou devolvida para o autor. Pode conferir. Num filme padrão, quando dá 10 minutos de exibição, há um pico de emoção e você embarca na história ou desiste dela. A partir daí, a narração continua estabelecendo aqueles ingredientes da história, mas o nível de emoção baixa um pouco. O que funciona para filmes de 2 horas também funciona em episódios de série, histórias em quadrinhos e games. Só precisa adaptar a estrutura para outras durações no tempo e outras maneiras de acompanhar a história. Existem até estruturas dentro de estruturas. Um episódio de série tem seus 3 atos: apresentação, desenvolvimento e conclusão. Mas a temporada da série também precisa estar organizada nesse crescendo de emoção até o episódio final. Outro exemplo, um game pode ter 3 atos que desenvolvam o tema e os personagens do jogo ao longo das fases. Mas cada fase também deve ter um crescendo de engajamento até enfrentar o boss e aí satisfazer o jogador e terminar. No próximo vídeo eu vou falar sobre vias que você pode ter para começar o seu roteiro. Desde pesquisa, ou arrumar um tema, arrumar uma palavra-chave, desenvolver um personagem. Vamos falar sobre isso a próxima vez, hein? Não perca.